Oi, gente, vim ministrar uma passagem que está em João 15, versículo 6. Mas antes eu peço que vocês curtam, comentem, se inscrevam no canal, coloquem um comentário. O próprio Jesus, ele diz, João 15, 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Essa passagem é muito forte. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, vocês podem pedir o que quiserem e vos será feito. Mas existem vários pontos. Eu quero trazer 3 pontos aqui. Primeiro, se permanecerem em mim. Jesus, ele fala, se vocês permanecerem. O que significa permanecer? Permanecer em todos os momentos. Porque Jesus, no capítulo 16, ele fala, no mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo porque eu venci o mundo. Então nós vamos passar por aflições. Deus falou, nós vamos passar. Mas nós temos que permanecer firmes nessas aflições. Nós temos que ser árvores que têm raízes profundas. Porque pode vir o vento, pode vir a tempestade, pode vir o vendaval. Nós vamos permanecer com a nossa fé firme em Deus. Davi, gente, eu ficava analisando assim, eu ficava assim, meu Deus, Davi, o homem segundo o coração de Deus. Davi pecou, mas mesmo assim Deus continuou dizendo que ele era o homem segundo o coração dele. Mas quando a gente vai ler a história de Davi, é uma história impactante. Porque Davi pecou, Davi ele errou, ele teve consequências do pecado dele. A espada nunca mais saiu da casa dele. O filho tentou matar ele, tentou roubar o trono dele, ele perdeu muitos filhos. Mas ele permaneceu com a fé firme em Deus. Ele poderia ter virado as costas para Deus, mas não. Mas isso só fez acrescentar, fez ele se quebrantar mais ainda e se aproximar de Deus. Então nós vimos um coração segundo o coração de Deus, porque veio o vento, veio a tempestade, mas ele continuou firme em Deus, mesmo em meio às lutas. Porque muitas pessoas, quando cometem um erro e as consequências vêm, eles questionam a Deus. Oh Deus, por quê? Mas a Bíblia fala em Jó, do que se queixa o homem, senão pelos teus próprios pecados? Você vai se queixar de quê? Se você está somente colhendo aquilo que você plantou. Mas nem todo mundo tem essa consciência. Você planta, você vai colher. Sobre permanecer. O evangelho é sobre permanência. Sobre você permanecer em Deus. E as minhas palavras permanecerem em vós. O caso que Jesus quer dizer com isso? Porque se nós permanecemos em Deus e as palavras de Deus estiverem em nós, no caso na nossa prática, na nossa forma de viver, como as palavras de Deus são achadas em nós? Pela prática. O mundo não vai ler a Bíblia, o mundo vai ler os cristãos. Então nós temos que exalar a essência de Cristo. Temos que viver a palavra. Em Tiago fala assim, não sejais somente ouvintes, mas praticantes, não enganando a vós mesmos. No caso, nós não temos que somente ler e ouvir a palavra. Nós temos que praticar a palavra de Deus. E nisto Cristo se acha em nós, através da prática da palavra. E Jesus continua, e vocês pedirão o que quiseres, e vos será feito. Mas eu analiso essa passagem uma coisa. Muitas pessoas cortam, Jesus fala, se permaneceres em mim e as minhas palavras em vós. E só coloca, e pedirão o que quiseres e vos será feito. Muitas pessoas. Mas Jesus é incrível porque eu amo a palavra de Deus, gente. Eu amo a palavra de Deus. Tem promessas que é condicionada. Tem promessas que é condicionada, no caso, se vocês obedecerem os meus mandamentos. Se vocês guardarem os meus estatutos. Salomão, a promessa foi condicionada. Se você guardar os meus estatutos, nunca te faltará descendente. Mas ele pecou. E aconteceu o quê? A divisão do reino. Mas por quê? Porque a promessa era condicionada, ele não obedeceu a Deus. Mas tem promessas, no caso a promessa de Abraão, Gênesis 12, que quando Deus ele fala, Abraão, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Então, ali é uma promessa que não é condicionada. Deus prometeu, ponto, acabou. Não é condicionada a algo. Mas tem promessas que é sim. E essa é uma das promessas. Vocês pedirão o que quiseres e vos será feito. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. E é sobre isso. E o mundo hoje em dia não quer. Só pega cortes da palavra de Deus. Não quer a palavra por inteiro. Eu vi um vídeo, gente. Eu fico assim, realmente. Que muitas pessoas, por exemplo... o que você acha do carnaval? Eu não acho que não tem nada demais.
Mas a palavra de Deus diz que é errado. Ah, mas eu não vejo bem assim. No caso, as pessoas só querem o que? As bênçãos de Deus, as mãos de Deus, mas não querem obedecer a Deus. Elas não querem obedecer, elas não querem a verdadeira palavra de Deus. Gente, a palavra ela confronta. Se você não está sendo confrontado pela palavra de Deus, tem alguma coisa de errado aí. Porque a palavra de Deus não é só bênçãos, não, gente. É juízo, é confronto. E é sobre isso. E o mundo não quer isso. O mundo só quer o quê? O Deus que dá a bênção. Só quer as bênçãos de Deus, só quer as mãos de Deus, mas não quer a face dele. Quando a gente permanece em Deus e as palavras dele estão em nós, os nossos pensamentos são alinhados com os pensamentos de Deus. Os desejos de Deus estão alinhados com os nossos. Então nós começamos a sonhar os sonhos de Deus, querer as coisas que Deus quer. Então a gente pede e Deus concede. Por quê? Porque está alinhado com o plano dele. Tem muitas vontades que a gente tem que não vêm do próprio Criador. Muitos desejos, porque o coração é enganoso. A Bíblia fala, do coração procede os maus desígnios. Então, a Bíblia fala sobre isso. E eu já, até na minha vida mesmo, já quis tantas coisas no meu coração. E eu pensava em uma frase, olha isso, antes de eu entender mesmo. Tem uma palavra que muitas pessoas falam no mundo, fala assim, ó, Deus não colocaria nada no seu coração se não fosse aquilo que ele queria que acontecesse. Mas hoje eu sei que não é isso, porque o coração é enganoso. Muitas vontades eu tinha no meu coração, vontades que hoje eu não tenho mais. Por quê? Porque eu entendi que aquilo era só um desejo do meu coração para as minhas satisfações, para os meus próprios desejos da carne. Não era aquilo que Deus queria para mim. Mas quando Cristo me libertou, conhecereis a verdade vos libertará. Hoje eu sei. Eu só quis trazer essa ressalva aqui, porque muitos hoje em dia só querem as mãos de Cristo, mas não querem a face, não querem o verdadeiro arrependimento, a renúncia, né? Porque o Evangelho, gente, a representação do Evangelho não é flor, é cruz. É cruz. Então, realmente, nós temos que negar nós mesmos, as nossas vontades e carregar a nossa cruz todos os dias. E seguir aquilo que Jesus quer que a gente faça. Não aquilo que nós queremos, mas o que Jesus quer. Nisto consiste o verdadeiro Evangelho. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês e que vocês realmente reflitam nessa passagem. Como você está vivendo a sua vida? Segundo os teus prazeres ou a vontade perfeita de Cristo, que é boa, agradável e perfeita? Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês.